Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Amazonas é o maior estado do Brasil em extensão territorial. É maior até que países como França e Espanha. Com mais de 4 milhões de habitantes, é o segundo estado mais populoso da região norte. Quase todo o território do Amazonas, ou seja, 97%, são cobertos pela floresta amazônica ainda preservada. Mas apesar de todo esse potencial, o estado tem muitos desafios em seu caminho para o progresso econômico e social. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, quer usar o seu mandato para focar em 3 eixos que vão ajudar a desenvolver: a educação, o desenvolvimento econômico e a segurança. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Bom, eu queria que o senhor falasse, o senhor tem uma experiência como prefeito, que já foi 3 vezes no seu estado, sobre a experiência que o senhor pode trazer para o Congresso, para também levar desenvolvimento para a Amazônia. Primeiro dizer o seguinte, o Amazonas está no contexto da Amazônia, que é estratégica do ponto de vista climático, do ponto de vista da sociobiodiversidade, mas também da fronteira que faz com diversos países. Quando se refere à questão da segurança, nós precisamos de uma presença mais efetiva das Forças Armadas, como da Polícia Federal, e usando inteligência e tecnologia, para que a gente possa inibir a entrada de droga, já vista que nós somos vizinhos de alguns países que mais produzem droga no mundo. E com isso nós diríamos muito a violência, não só no Amazonas, como no Brasil, porque mais de 70% da base da violência tem a droga como pano de fundo. Então essa é uma questão que nos preocupa muito. A outra é a questão de investimentos, seja em logística e infraestrutura, no Amazonas e na Amazônia, porque sem isso é muito difícil desenvolver a região. Veja um exemplo, nós temos a BR-319, que é uma BR que já existe, mas nós estamos há anos pleiteando isso e não sai o licenciamento ambiental. Estrada essa que vai interligar a Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. E é um pleito conjunto desses estados, seja dos governadores, dos deputados federais e dos senadores. Então, a nossa expectativa é que este governo possa resolver definitivamente a questão do licenciamento ambiental e que nós possamos ter essa obra, que é um instrumento importante de interligação desses estados e vai permitir muito a integração, mas, acima de tudo, o desenvolvimento econômico. Agora, o governo está trabalhando com o limite do teto de gastos. Como é que a bancada do Amazonas está vendo, como é que está trabalhando para conseguir emendas no orçamento, quem sabe, para conseguir atingir esses objetivos? O que nós queremos é que o governo priorize. Primeiro resolver a questão do licenciamento ambiental para priorizar a obra, porque essa questão ainda não está clara, ainda não está resolvida. Resolvido isso, eu entendo que é um esforço coletivo e conjunto. Mas nós temos outras dificuldades, como a questão de aeroportos. Você veja bem o seguinte, dentro do estado do Amazonas, nós não temos uma pista de pouso alternativa a Manaus. Se o aeroporto estiver fechado, ou vai para Santarém ou para Boa Vista, enquanto poderia ir para um município próximo. Você pega uma distância de Manaus a Tabatinga, são mais de 1.100 quilômetros. É um estado que tem mais de um fuso horário, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Então, veja bem o seguinte, você dá o destaque de que nós conseguimos, mesmo com as áreas urbanas, preservar mais de 97% de toda a cobertura florestal do nosso estado, sendo o maior estado da federação. Mas isso não é o suficiente para sensibilizar as autoridades aqui, tendo em vista a carência que a gente tem nessa questão. Veja, por exemplo, com exceção de Manaus, e que ainda é falho, nós temos muita dificuldade de comunicação na telefonia móvel e internet no interior do estado. Então, é um desafio gigantesco para essas populações que estão no interior do meu estado conseguirem se comunicar. Sem logística, com dificuldades em aeroportos, sem estrada, sem internet, é muito difícil nós levarmos investimento, desde o turismo até esse beneficiamento que nós poderíamos ter de toda a biodiversidade encontrada naquela região.
Agora, deputado, a Zona Franca de Manaus, ela foi prorrogada até 2073. Era uma reivindicação antiga do Estado, só que alguns críticos dizem que esse beneficiamento das indústrias em Manaus não está sendo levado para o interior. Isso realmente confere, tem a possibilidade de ter um outro perfil de investimento? O primeiro, eu gostaria de destacar que muitos só veem o modelo Zona Franca de Manaus como uma área, né, que teria só o gozo do incentivo fiscal. A Zona Franca de Manaus, do bolo de incentivo fiscal no país todo, ela fica com 8%. Só para você ter uma ideia, 52% do incentivo fiscal está no Sudeste brasileiro. E essa outra questão, ela também não é verdadeira, porque, veja bem o seguinte, o Estado do Amazonas, primeiro, é o estado que mais arrecada tributo federal do norte do Brasil em função do modelo Zona Franca. E dessa arrecadação, o grosso, em torno de 80%, vem para cá, para Brasília. O estado do Amazonas, entre os vizinhos, é o único estado em que o repasse do Fundo de Participação dos municípios é menor do que o ICMS a que o município tem direito, fora as políticas públicas desenvolvidas através de políticas sociais do governo e da Universidade Estadual, que está presente em todos os municípios. Diga-se de passagem, é a maior universidade multicamp, né, do mundo, porque se usa a tecnologia de fazer aula à distância e o aluno pode interagir e tirar dúvidas com o professor. Eu estou citando isso como exemplo para demonstrar a importância desse modelo. E esse modelo também é que garante a preservação. Nós somos o estado com a maior preservação de toda a sua cobertura florestal e da biodiversidade do país, não é do norte. Então, isso se deve muito em função ao modelo Zona Franca. E nós precisamos desse modelo como indutor do desenvolvimento regional, mas para que a gente possa manter essa cobertura. Haja vista que nós temos quase 70% do território do Amazonas destinados a áreas, né, de conservação, seja áreas destinadas às populações indígenas, sejam áreas de desenvolvimento sustentável, mas são áreas de preservação e até porque é da nossa cultura preservar. Agora, é muito difícil nós desenvolvermos outras atividades econômicas quando nós não temos os caminhos e os meios necessários, como eu acabei de citar. Agora, o senhor está na Comissão de Integração Nacional e eu queria que o senhor dissesse, tem algum projeto que já está sendo analisado lá que possa realmente beneficiar a região amazônica? Nós já tivemos uma audiência para discutir a questão das pistas de pouso na Amazônia, que atende não só as populações indígenas, mas também as populações urbanas, pela distância, pelo isolamento. São mais de 5.000 quilômetros quadrados que tem a Amazônia, certo? E essa questão da aviação regional é um grande desafio para nós, fora o custo da passagem. Vou fazer aqui um registro. Eu estive recentemente em Tabatinga, na fronteira com o Peru e a Colômbia. E o que as pessoas diziam? Deputado, a gente sai aqui de Letícia, vai a Bogotá e a Miami, e a passagem é mais barata do que Manaus-Tabatinga. Então, essa a situação, né? As distâncias são muito longas, né? É uma realidade totalmente diferente. Então, nós precisamos investir para que a gente possa conseguir ter êxito e resultado, oportunizando qualidade de vida para as pessoas. Então, esse é um desafio muito grande. Você veja bem, o estado do Amazonas tem uma única universidade federal com toda essa dimensão. Então, são desafios que estão postos para nós de sensibilizar. A outra questão que nós vamos discutir é essa questão da fronteira, que afeta não só o estado do Amazonas, mas o estado do norte, do centro-oeste brasileiro, inclusive do sul. Sim. Ou nós temos a soberania nacional e evitamos o narcotráfico, como também com a desmobilização das Farc, houve entrada de armamento pesado e de contrabando, principalmente no sul do país. Mas na Amazônia, fora a entrada de drogas, sai muito ouro de forma ilegal, porque nós não temos uma legislação clara que trate a questão ambiental e do licenciamento mineral, que é uma luta também que nós vamos travar lá na comissão, já vamos marcar uma audiência. E a outra é aquele assunto que eu falei ainda há pouco, é para nós destrincharmos do ponto de vista da legislação e garantir que recursos que tem disponibilizado num fundo, que é o FUSH, para investimento em telefonia móvel e internet, para regiões como a Amazônia e o Nordeste, mais isolado, possam também ter o direito à comunicação. Deputado, muito obrigado por suas explicações aqui no programa. Eu é que agradeço e estou à disposição.
Eu conversei sobre o desenvolvimento na região amazônica com o deputado Sidney Leite, que é do PSD do Amazonas. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.